Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Trilha da Vida, o podcast que dá voz a histórias emocionantes de pessoas incríveis que de alguma forma estão relacionadas ao cuidar. Eu sou a Marcela Tardelli e convido você para o nosso Trilha da Vida que começa agora. Gente, hoje eu estou mais que acompanhada, eu estou muito bem acompanhada, porque hoje eu tenho conosco aqui a Ana Carol, que já é cadeira aqui da oficina, e seja muito bem-vinda, estou super feliz que hoje a gente tem companhia para poder bater papo com o convidado. E aí, Ana, como é que você está? Bom dia, Marcela. Bom dia a todo mundo. Estou super bem. Muito feliz de estar aqui novamente dentro dessa rotina conturbada para poder compartilhar mais um desses momentos. É muito bom. E eu acho que a conversa de hoje vai trazer muita reflexão para todo mundo, para nós, porque a gente tem uma convidada super especial. É uma amiga, mas uma pessoa assim que transcende o ser bom no que ela faz e como pessoa, e vai ser ótimo tê-la por perto. Então, queria chamar a Verônica. Eu soube que ela tem um sotaque gostoso, é isso? Seja Bom dia, bem-vinda! Vê, tudo Bom bem? dia, meninas, tudo bem? Ai, gente, já tô lisonjeada, assim, né? Primeiro com o convite e depois com essa apresentação maravilhosa que a Carol fez. Como ela falou, né? Somos amigas, assim, trabalhamos juntas e tô muito feliz. Obrigada pelo convite, espero que hoje seja um dia proveitoso, né? Para nossa construção. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cá. Pausa, vou editar. Travou. Segue. Vai, respira fundo aí, Ana, e faz a primeira pergunta. Bom, já que nós te chamamos aqui para partilhar desses momentos, a nossa apresentação foi bem breve, mas eu queria saber de você. Quem é a Verônica? Acho que essa é uma das perguntas mais complexas, né, que a gente tem. Se apresentar, eu acho que sempre apresentar o outro é mais fácil de alguma forma, mas eu sou baiana, né, eu sou mulher, eu sou filha, meus pais já faleceram, então eu acho que isso é um marco importante na minha história. Sou irmã de Venandra e Verena, sou madrinha de Tiago, que é a minha grande paixão, minha grande motivação assim de vida. E sou psicóloga, né? Enquanto profissional, então a gente está aqui para falar do âmbito profissional também, por que não? Então, sou psicóloga e sou apaixonada assim por pessoas, por comunicação. E eu acho que isso dá uma boa resumida em quem eu sou. Ô, Verônica, você sabe que essa pergunta a gente costuma fazer e a galera fica assustada, né? Tipo, quem é você? E aí já teve gente que falou assim, nossa, Marcelo, eu preciso trazer minha psicóloga junto para esse podcast para a gente poder responder, porque é uma coisa que ainda está em construção. De fato, a gente ainda está, acho que numa eterna construção do eu, né? Nossa, ficou profundo agora. Demais! Eu acho que a psicóloga já está aqui, né? Incorporada em Marcela. E aí você traz essa bagagem da psicologia e, tipo, super desenrolou a sua resposta, eu adorei. E me conta, assim, como é que a psicologia entrou na sua vida? Por que você decidiu ser psicóloga? Eu sei que você gosta de se comunicar, mas por que psicologia e não, sei lá, jornalismo? Boa! Na verdade, eu comecei a querer medicina. Eu acho que na graduação, não, né? Antes de entrar na graduação, a gente tem essa divisão muito bem estabelecida entre medicina, direito e engenharia, né? Eu acho que são as três grandes áreas aí que que é ofertado para nós enquanto muito jovens. E aí, dentro dessas que eram me apresentadas, eu fui para medicina, né? Ah, não, gosto de pessoas, então vou para medicina, minha irmã médica. E
não passei, né? E tinha colocado como segunda opção ali psicologia. E aí acabei passando em psicologia e me descobri dentro da psicologia. Então, não foi uma escolha a priori, né? Foi uma escolha construída. E aí eu acho que isso também foi muito bacana. E eu acho que, de uma forma em geral, hoje, o que eu acho que o meu encontro com a psicologia é muito de gostar de pessoas. Gostar de conversar, gostar de ouvir. Eu tenho uma escuta ativa, né? Que eu acho que faz muito sentido para a área. Então, isso foi sendo construído aos poucos e permanece em construção. Todo mundo, eu acho que em algum momento se questiona, será que é isso mesmo? E dentro da graduação e pós a graduação, depois de formada, essa pergunta às vezes invade. Será que é isso mesmo? Vou por esse caminho? Mas as respostas também vão aparecendo. Então, o cuidado, a saúde, sempre foi o meu foco e isso aparece em todo o âmbito da minha atuação enquanto psicóloga. Você estudou na Bahia, Verônica, ou você estudou aqui em São Paulo? Eu estudei na Bahia, a minha graduação foi na Universidade Federal da Bahia. Tá. E depois que eu formei, eu vim para São Paulo. Então, logo que eu formei, eu vim para cá e aí dei continuidade, né, nos estudos, em cuidados paliativos pediátricos e fui construindo a carreira aqui em São Paulo mesmo. Tá, e aí surge uma maré na sua vida. Ai, é verdade! Como é que surge a maré? Boa. O que é a maré? Tá, perfeito. Eu acho que a maré, enquanto baianas, né? Porque vem com uma parceria aí, o Espaço Maré, sempre fez parte da nossa vida de alguma forma, porque a gente nasce nesse contexto litorâneo, em que a gente usufrui, né, das marés e do mar de uma forma geral, dessa energia que move. E aí sempre foi um sonho meu e da minha amiga, né, grande parceira aí, que a gente fez faculdade juntas, que é a Ana Beatriz, de construir uma escuta especializada para pacientes e para as pessoas que são atravessadas de alguma forma pelo adoecimento. Então, quando a gente fala, e vocês possivelmente já abordaram isso, né, em outros encontros, e aqui eu acho que a gente fala bastante disso, quando a gente fala do paciente, do cuidado, a gente não fala só dele, a gente fala de toda essa rede que está em volta. E aí a nossa ideia principal é fornecer um atendimento especializado para essas pessoas. E para além disso, a gente sabe que a educação continuada, isso que vocês fazem aqui, é que ajuda a gente mobilizar outras pessoas que nunca ouviram falar, que não sabem que esse cuidado é importante. Então, a nossa ideia é expandindo conversas sobre saúde mental, de uma forma em geral, mas dando esse foco para pessoas que são atravessadas de alguma forma pelo adoecimento crônico. E a maré é isso, né? É movimento, de repente você está ali numa piscina e é atropelado por uma onda muito grande, depois volta a calmaria, e esse trabalho que a gente vai fazendo contínuo, porque a vida é esse alto e baixo, né? Então, a maré significa muito isso, a intensidade que, às vezes, não é a gente que dita, né? Às vezes, a gente é atropelado ou atravessado por isso. Então, o nome vem desse contexto todo, que para a gente traz muito sentido. Eu acho que o nome descreve tudo, né? Não só os diagnósticos, mas o movimento da vida e tudo. Foi um nome, assim, que calhou perfeitamente. E junto com a Ana Beatriz, que também é psicóloga, né, Vê? Isso, perfeito. A Ana Beatriz é psicóloga, clínica, hospitalar. A gente tem uma trajetória bem parecida, assim, desde a graduação a gente fez junto. E aí trilhamos o mesmo contexto de uma forma em geral. E, Vê, como vocês duas, nessa construção toda, enxergaram o papel da psicologia diante dos diagnósticos difíceis, diante de toda essa maré, o que vocês podem agregar? Qual é o diferencial de um atendimento tão especializado para quem passa por esse tipo de diagnóstico? Cá, primeiro que, assim, a gente fala sobre um tipo de sofrimento, se é que a gente pode segmentar em tipos de sofrimento, mas quando a gente pensa em adoecimento, existem situações
que pertencem a esse processo, né? O adoecer traz em si incertezas, inseguranças, que pessoas com diagnóstico crônico vivenciam diariamente. Então, e a sua família também. Então, o medo iminente da perda, eventualmente a depender, né, do tipo de adoecimento, conviver com a doença por muito tempo. Então, essa escuta que a gente oferta é muito no sentido de continuidade, ressignificação dos acontecimentos que vão atravessando todo esse processo. E, para além disso, a gente fala muito sobre psicoeducação, quando a gente trabalha na clínica, inclusive, né, que isso é muito possível dentro do espaço clínico, que é acompanhar e oferecer esse cuidado diante daquela situação específica, né, situando e criando estratégias com o paciente sobre situações que ele está vivendo. Então, às vezes, até explicando alguma situação, falando mais profundamente sobre um sentimento, o porquê que ele pode estar sentindo aquele sentimento, né, sendo um pouco redundante nesse momento. E quando a gente trabalha no hospital, a gente pode expandir ainda para outros sentidos, que na clínica a gente consegue, mas no hospital, com a equipe multi, isso também acontece de outras maneiras, né? Mas uma psicoprofilaxia, explicar um procedimento, diminuir a ansiedade diante daquilo. E algo basal para a psicologia, que eu acredito, que é a promoção de autonomia. Então, como tornar esse paciente, né, esse cliente dentro da clínica, enfim, cada abordagem vai nomeando de uma forma, mas como ele pode ser mais autônomo? Né? Porque a doença, ela não é uma definidora, ela é um atravessamento, né? Como se fosse uma característica ali. Mas a pessoa não é a doença. E eu acho que isso é muito importante da gente falar, porque aí o nosso olhar expande e a gente vê o sujeito, não a doença. Então, vários atravessamentos, várias possibilidades que a gente pode trabalhar dentro do contexto com esse perfil de pessoas que são atravessadas pelo adoecimento, né? Antes da Ana fazer a próxima pergunta, eu queria só interromper com 2 questionamentos aqui. Primeiro, eu queria que você esclarecesse para quem está ouvindo a gente e não é da área, o que é psicoprofilaxia, onde isso se encaixa, né? E segundo, qualquer um pode acessar o serviço de psicoterapia da Maré, ou vocês têm uma triagem que foca o seu público nesse perfil de paciente ou familiar que está envolvido nesse cenário? Ou seja, é uma clínica especialista em algo, mas que aborda também outras necessidades, ou ela é exclusiva para esse perfil de cliente? Certo. Então, eu vou começar com a psicoprofilaxia, né, que foi a sua primeira pergunta. A psicoprofilaxia, ela acontece quando um paciente vai fazer determinado exame. Então, vamos falar aqui de um cenário de criança. Então, a criança vai passar por uma tomografia, certo? E aquilo deixa ela, eventualmente, ansiosa ou, pior que isso, ela nem sabe o que é. E aí vai chegar na tomografia e aquilo pode acarretar em algum tipo de desconforto, de uma situação mais que pressione mais essa criança. Então, o que a psicologia faz? Ela introduz para a criança, explica para a criança o que é uma tomografia. Então, existem os remédios profiláticos que a gente toma para evitar alguma coisa, né? Então, a gente recebe a vacina para evitar uma gripe, né? A vacina da gripe. A gente não tá gripado, mas a gente toma vacina. Viu, Ana? Fica a dica, viu, Ana? Fica a dica. Por favor. E a profilaxia é nesse sentido. Então, falar sobre determinadas situações que podem vir a acontecer, exames que podem vir a acontecer, para que o paciente, né, a pessoa, esteja mais familiarizado com esse tipo de situação, antes de passar por ela. E a gente tem resultados, assim, Marcela, extraordinários com psicoeducação, porque diminui mesmo tanto o risco, né, quanto a ansiedade, quanto o medo,
E facilita, obviamente, que esse exame, por exemplo, seja feito com um sucesso maior. Então, a gente faz um trabalho em conjunto dentro desse sistema, né, de saúde, digamos assim. Eu lembro e me veio agora em mente, eu já vou responder a outra pergunta, mas acho que pode ser um gancho interessante, já que a Ká está aqui. A gente trabalhou juntas, né, no hospital, e eu lembro uma situação em que eu estava atendendo um paciente, né, e era ambulatorial, e aí fiz o acolhimento, o atendimento, e quando eu olhei para o lado, tinha uma outra pessoa, né, uma outra paciente chorando muito. E aí não era da onco, era da reumato, né? E aí eu falei, tá, mas ela tá chorando muito, né? Vou fazer ali um acolhimento para saber o que tá acontecendo, para ver se precisa de algum tipo de ajuda. E aí eu fui até ela, me apresentei, eu sou Verônica, psicóloga. E aí perguntei se estava tudo bem, se ela queria conversar. E dentro desse início de conversa, eu não sei se você lembra, Ká, mas ela falou assim que ela estava chorando porque tinham tentado fazer um exame de sangue, e aí, desculpa, né? Eu não sei se é isso, mas era uma retirada, era para colocar acesso. Você lembra, Ká? A gente estava tentando funcionar o acesso nessa paciente e eu falei que a veia não tinha refluxo. Ela pediu, deixa o acesso. E aí eu falei assim, eu não posso. Ela, mas essa eles usam para tirar sangue. Eu falei assim, então, mas a veia para tirar sangue e a de colocar a medicação é diferente. Essa não tem o refluxo, não está saindo sangue. Eu não posso colocar a medicação nessa veia. Aí a Verônica me salvou. E aí eu chego, né, dentro desse cenário do refluxo, e aí aí eu ouvi, né, e aí ela falou, assim, o medo dela era, por que não tá tendo refluxo, né? Eu tô sem sangue. E aí eu fui até a Ká, falei, Ká, a explicação que ela precisa o que é refluxo, né? Então, assim... E passa despercebido pra gente no automático. Sim. Eu expliquei para a paciente, achei que ela tinha entendido, e isso, assim, impactou ela. Ela chorava de soluçar. Então, e a Verônica entrou naquele momento crucial. E é isso, né, Ká? A importância, primeiro, da gente ter essa parceria enquanto equipe multi, de poder acionar e fazer essa construção em conjunto. E aí a diferença, porque eu também lembrei desse caso? Porque aí há uma diferença entre psicoeducação e psicoprofilaxia. O que a gente faz nesse momento é uma psicoeducação. Já tinha acontecido ali o cenário, né? Ela estava muito angustiada diante de uma situação, muito ansiosa. E a gente explica para ela. A gente não, a Carol explica para ela, porque eu falei, olha, isso não é da minha área, então acho que é importante também mencionar isso, né? O limite de cada profissão, reconhecer o que o outro pode ofertar e o que a gente pode ofertar. E aí é uma psicoeducação, porque já tinha acontecido ali o cenário, né? E é diferente de uma psicoprofilaxia, em que a gente consegue antecipar para que esse momento mais ansiogênico, né? Para que esses sintomas emocionais, eles não venham nessa proporção. Então, legal. É um pouco para a gente entender os termos, né? Muito bom. Agora, conta se a clínica é exclusiva ou não. Tá. Então, o nosso foco são pacientes, né? São pessoas. Eu utilizo o paciente muito pela dinâmica da saúde, mas a gente costuma falar pessoas, né? São pessoas atravessadas por algum tipo de adoecimento ou que estão enlutadas. Até porque a gente sabe que no processo de adoecimento a gente vai sofrendo algumas perdas, tanto a pessoa que está adoecida quanto a sua rede de suporte. Mas a gente também tem uma escuta, né, uma clínica voltada para pessoas no geral. Então, preciso de um acompanhamento psicológico, quero fazer uma psicoterapia. A gente também tem abertura nesse momento, né? Talvez futuramente a gente precise fazer um filtro disso, mas nesse momento a gente está aberto a acolher pessoas, né, que são atravessadas por sofrimento de alguma forma. Então, é um pouco disso para começarmos a maré.
Legal. Vou aproveitar e vou tirar uma dúvida que chegou para mim esses dias e eu não consegui responder direito. Tinha divulgado sobre a Maré no Instagram e chegou uma pergunta para mim de uma pessoa. Será que ela atende pessoas com diagnóstico de ser superdotada ou altas habilidades? Tá. Porque tem uma pessoa na minha família e eu acho que isso é um diagnóstico difícil. Sim, então, às vezes, fica pra gente diagnóstico difícil atrelado somente com doença. Mas eu não sei se faz sentido. Eu acredito que o diagnóstico difícil seja tudo que é um desafio para a pessoa. Perfeito. E eu até falei, preciso conversar com a Verônica para tirar essa dúvida, porque chegou como eu preciso de um suporte porque alguém teve um diagnóstico de ter altas habilidades. Isso é considerado um diagnóstico difícil, sim ou não? Eu acredito que seja um diagnóstico difícil, né? Mas dentro da nossa expertise hoje, talvez a gente precisasse encaminhar para alguém que tenha esse tipo de especialização. Então, como eu estava falando há pouco tempo, acho que é importante a gente também reconhecer os nossos limites, né? Então, tem alguns públicos, a gente está aberto para essa escuta. Uma vez que chega, a gente vai entender se isso faz parte de algo que eu consigo alcançar a partir do conhecimento que eu tenho, ou se eu acredito que ele vai ser melhor. Deixa eu pensar aqui na melhor expressão. Acho que é isso, melhor conduzido, né, por um outro profissional. Por outro profissional. Então, uma vez que chega, vamos escutar, vamos entender a demanda. Se a gente acredita que é possível trabalhar com ele, a gente vai trabalhando junto. A partir de um momento que a gente identifica que não, talvez seja importante esse encaminhamento para que ele consiga desenvolver, né, emocionalmente melhor os seus recursos. Porque eu acho também que essa é a trilha dos profissionais da saúde num todo, né? Perfeito. Eu acho que as ferramentas que se utilizam também são muito diferentes, né? A origem da angústia é muito diferente, o próprio decorrer do processo, que eu não posso nem falar que é doença, porque uma condição de alta habilidade não tem CID, né? Exato. Não é uma doença. Então, como é que é isso no decorrer do tempo também é muito diferente do paciente com uma doença crônica, muitas vezes com uma evolução já prevista de forma negativa, né? De que ele vai ali deteriorando o seu corpo com o passar do tempo. Então, eu acho que, de fato, assim, são cenários bem diferentes. E não acho que vai demorar muito, Verônica, para daqui a pouco você ter que realmente limitar, assim, né? Porque não é um trabalho, tipo, escalável que você coloca ali numa inteligência artificial e fala assim, atenda 300 pacientes ao mesmo tempo, porque é tudo igual. Não é super personalizado, né? Perfeito. E eu acho que esse é um ponto, Marcela, super atual, que a gente tem falado, né? Até que ponto a inteligência artificial vai conseguir dar conta de tudo? E tem algo que é humano, que a gente sabe que não vai dar, né? Então, o sofrimento, não tem como a inteligência artificial acolher o sofrimento humano de uma forma em geral. Então, acho que é um trabalho muito único mesmo nesse sentido, o que vocês fazem. E aí, só um parêntese, que agora eu tenho uma pergunta, né, que eu não sei, mas qual é a sua profissão, Marcela? Você é enfermeira também? Eu acho que ficou essa lacuna para mim, assim. Olha, eu diria que que eu sou uma enfermeira expandida. A Marcela, ela evoluiu, entendeu? Eu amei essa expressão, gente. Achei maravilhosa. Eu o quê? Você evoluiu. Lembra que tinha os pokémons que iam evoluindo? A Marcela, ela deu uma evoluída. Abriu o leque. Muito bom. Não, eu sou enfermeira de formação, mas também trabalho dentro da área de práticas integrativas como aromaterapeuta. E quando a gente veio com a proposta da oficina, ela foi ganhando muito espaço na minha vida. Né? A Ana já está comigo há alguns anos e a gente tem conseguido aí que eu saísse da assistência, da gestão,
para estar aqui enquanto a empresária, a host do podcast, a editora de vídeos. Então, assim, são muitos braços, por isso que a gente brinca que somos profissionais expandidos, porque a gente acaba realmente fazendo o que precisa ser feito para que aquele projeto se concretize, né? Assim como você aí na Maré também expande a Verônica psicóloga para a Verônica contadora, para a Verônica administradora, para os grandes desafios que o empreendedorismo nos traz, né? Mas que também nos possibilitam, e que eu acho que é a grande beleza de projetos como a Maré, a gente poder colocar em prática ideais. Oi, voltamos todos? Voltamos agora. O que eu acho que a grande beleza de projetos como a Maré é que a gente tem a possibilidade de colocar em prática alguns ideais, né, que muitas vezes são cerceados por alguns sistemas, né, pela impossibilidade de tempo, pela impossibilidade de espaço, por uma série de fatores que acabam ali limitando algumas ações. Então, dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, eu sei que nem sempre o psicólogo vai ter a liberdade de escolher qual é o perfil de paciente que ele vai querer atender. E ele acaba sendo generalista, mas ele gostaria de conseguir se aprofundar mais num determinado atendimento, onde muitas vezes o tempo de atendimento não reflete a qualidade do atendimento. Então, tem uma série de questões que, quando a gente consegue colocar os nossos projetos, tirá-los do papel e fazê-los acontecer, seja com a Maré, seja com a Oficina e muitos outros projetos por aí, a gente tem a possibilidade de realmente trazer para a prática esses desejos e essas angústias, né? Poxa, eu quero fazer diferente, eu quero levar a informação de um jeito diferente, eu quero trazer e contar sobre a vida das pessoas que são pessoas por trás do que elas fazem. Tipo, as pessoas olham a Maré, olham a psicóloga Verônica, mas quem é a Verônica? Tipo, o que ela faz? De onde que ela veio? O que ela estudou lá na base dela? Então, isso que eu acho muito legal. Assim como você trazendo esse olhar, né, de que esse paciente, esse cliente, que não necessariamente é o portador de uma doença, né, eu gostei desse termo, está sendo atravessado por uma doença, você foge do lugar comum quando você olha para o familiar e entende que ele também está sendo atravessado por esse processo, né? E acolher essa pessoa, independentemente da condição dela dentro do cenário, se ela é o ator principal, se ela é um coadjuvante, se ela é o diretor, porque certamente você vai ter pacientes que são profissionais da saúde, que lidam com esse tipo de público e que vão ter que lidar com essas situações, né? E aí você encontra um profissional que entende o cenário, é muito diferente. Eu acho que você se sente muito mais acolhido. Assim como na oficina a gente acaba conseguindo acolher melhor algumas demandas, porque às vezes vou dar um exemplo prático, né? A gente trabalha muito com capacitação de pessoas que estão dentro de um cenário que às vezes é totalmente aleatório ao ambiente de cuidado clássico. Então, uma organização de assistência social, por exemplo, aí você fala, poxa, mas não tem paciente ali sendo atendido. Tá, mas existe toda uma equipe de segurança do trabalho que está cuidando do seu colaborador. E quando a gente fala com pessoas que estão acostumadas, né, a oferecer esse tipo de cuidado, é mais fácil acessar essas pessoas numa palestra, num treinamento, do que uma empresa de treinamento, ponto, que vem um administrador X falar sobre saúde. Então, eu acho que a gente tem conseguido aí, né, entrar por essas brechas para oferecer o nosso melhor. Né? Então... primeiro que assim, desculpa até te interromper nesse final, e eu já tô chamando de Má aqui, né? Então, fica à vontade. Estou super à vontade em casa. Ótimo. Mas para falar assim, eu acho que é uma expressão que vocês usam, né? Esse expandido, que traz muito sentido. Porque a gente não é uma coisa só.
E aí, partir desse princípio, amplia de uma forma que talvez no nosso processo de formação, de uma graduação, ninguém nos contou que a gente vai precisar ser, né, contador, comunicativo, enfim, nos ensinaram algo muito restrito, em que você é formado para ser enfermeira, é formado para ser psicóloga. E aí, quando você traz essa expansão, me remete a essa sensação de nós somos múltiplos, no fim das contas. Sim. Né? Então, eu sou apaixonada por fotografia. Então, isso faz parte de mim, a parte criativa faz parte de mim. Por que não, né, trabalhar sobre isso também, unir isso? Então, perfeito. Acho que vocês devem escrever um artigo sobre enfermagem, profissionais expandidos. Perfeito. Você sabe que, pensando um pouco sobre isso, né, você vê que uma pergunta vai trazendo várias reflexões. A gente tem uma formação onde você precisa entender qual é o seu papel no cuidado. Só que as pessoas, elas ficam tão limitadas àquilo que quando você leva para uma equipe o conceito de transdisciplinaridade, você tem uma dificuldade muito grande de as pessoas entenderem o que é ultrapassar a linha do outro e o que é você, porque é diferente você ser multidisciplinar e você ser transdisciplinar, né? E você conseguir, de uma certa forma, abraçar um pouquinho do que o outro faz para que você consiga entender o processo. Então, veja, se você não entendesse o que a Ana queria fazer para aquela paciente, você não conseguiria captar qual é a real dor daquela cliente, né? De falar assim, Ana, vai lá, por favor, explica o que ela não tem, não tá faltando sangue no corpo dela, que é uma questão da veia e não do sangue. Talvez num outro momento, a Ana já, deixa eu fazer aqui uma psicoprofilaxia, já explicar um pouquinho, perfeito! Né? Porque senão vai sobrar para a Verônica depois ter que acolher esse paciente. E não significa que ela está invadindo outra profissão, mas ela está conseguindo transitar por aquilo que é comum a todos pelo bem daquele cliente. Então, assim, é um desafio que a gente só consegue transpor também, acredito, depois de um tempo de profissão, onde a gente vai, assim, acho que amadurecendo a ponto de se sentir, de fato, apropriado daquilo que você faz, para depois conseguir pisar um pouquinho na borda para que você entenda o trabalho do outro. Não para que você faça o trabalho do outro, mas entenda a real função do seu colega, né? E aí, quando a gente vê profissionais que ficam assim, você tem que cumprir o seu papel, tipo, o paciente está lá chorando no corredor e sai correndo porque não sabe o que fazer, né? E abandona ali. É complicado, porque isso pode refletir ainda essa insegurança mesmo, né? Do processo de amadurecimento profissional, natural. Então, é uma linha muito tênue, né, Má? Pra gente que trabalha em equipe multiprofissional, ainda você lida muito com o seu ego quando você se depara com mas se eu tiver que chamar a Verônica é porque eu não dei conta. Então deixa eu ouvir. Aí você não faz uma escuta qualificada. A gente sabe que, no nosso caso, né, a porta de entrada acaba sempre sendo o enfermeiro. Nem sempre é o ser de vínculo. Pode ser que o paciente vincule com o colaborador da limpeza, com o fisioterapeuta. Mas o maior ator da escuta é o enfermeiro. Mas se eu não tiver uma escuta qualificada, e se eu não souber entender onde é essa linha tênue, onde estou eu, e o profissional da saúde mental, eu vou ouvir sem desfecho. Perfeito. Então, é realmente saber margear e falar assim, deixa eu ouvir, e é isso, eu vou chamar o psicólogo. Você tem condições de entender até o momento de chamar o outro, né? Porque senão você perde essa também oportunidade de falar, acho que ele precisa de um atendimento psicológico. Mas para isso a gente também precisa se despir daquele alter ego de eu sou profissional autossuficiente, só eu dou conta de tudo.
Sim. Eu sei o fluxo, o refluxo, o sangue, a escuta, o que eu vou fazer, acolher. A equipe, né? E nós temos que ser profissionais expandidos, e eu acho que a expansão vai justamente disso. A minha expansão é tão grande que eu englobo a psicologia e os outros profissionais, e a gente é multi, e a gente consegue entender que a gente precisa do outro para o cuidado qualificado, né? Perfeito. Acho que tem um ponto disso que vocês duas trouxeram, que a gente conversa muito dentro da saúde mental, da psicologia, principalmente para a área da saúde, que é todo profissional da saúde deveria saber acolher. E aí o acolhimento é diferente de uma escuta especializada. Sim. Né? Então, quando a Ká traz essa perspectiva de estou escutando a sua porta de entrada, né? Normalmente preciso ter essa sensibilidade de escutar essa pessoa, acolher nesse primeiro momento, mas falar, que tal um atendimento psicológico agora? Que possa criar essas estratégias, essa promoção de autonomia, esse cuidado mais ampliado e específico da saúde mental. Então, enfim, só contemplando aí alguns pontos que vocês trouxeram. E nós expandimos muito isso. E pensando, acho que em todas as histórias que a gente trouxe, as linhas tênues que a gente caminhou, fazendo um retrospecto, Verônica veio da Bahia para lidar com cuidado paliativo pediátrico. Agora tem a Maré, é fotógrafa e é uma pessoa expandida para além de profissional expandido. E entre todas essas expansões, e as vidas que cruzaram a sua e que você cruzou, tem alguma história ou algumas histórias que te impactaram e que te transformaram no que você é hoje? Tá, eu acho que, meu Deus, calma. Toda história para mim, Ká, ela me atravessa de alguma forma. A gente fala muito na psicologia, né, dessa neutralidade, mas que no fundo é uma neutralidade no sentido ético, que a gente compreende, mas não dá para você não ser impactado pelas vidas que te atravessam. Acho que isso é para vocês, para todos os profissionais da área da saúde de forma em geral. E me veio uma aqui em mente agora, e dentro da pediatria eu acho que o ser criança, né, nos afeta de várias formas, né, uma criança adoecida, que quando você comenta, inclusive, que trabalha com esse público, as pessoas de pronto, elas já se assustam um pouco, nossa, como trabalhar, mas que bom que tem gente que trabalha com isso, e que gosta disso, e que cuida bem, né, de pessoas que estão dentro desse cenário. Mas eu vou contar uma história bem antiga, assim, que foi um dos primeiros casos que eu peguei, enquanto estagiária, então gosto de marcar sobre isso, porque no estágio a gente acaba, no estágio hospitalar, né, dentro da psicologia hospitalar, a gente acaba tendo um acesso muito grande aos pacientes. Na Bahia a gente tem, em Salvador, que foi onde eu fiz meu estágio, a gente acaba atendendo paciente como profissional mesmo de psicologia, que a gente, vou rebobinar, calma, deixa eu respirar. Vou dar a pausa da edição. Então, dentro do cenário de estágio lá em Salvador, a gente atua como psicólogo, então eu tenho meus próprios pacientes, mas eu tenho uma supervisão, e que a supervisão é fundamental para a nossa atuação de uma forma em geral. E aí eu atendia uma criança, e eu vou contar dois fragmentos desse caso, que tinha aproximadamente 6 anos, e aí no dia do aniversário dele, foi um dos primeiros casos que eu peguei, então isso já tem uma marca importante para mim. E aí eu acompanhei até o final do meu estágio, né? Então durante 8, 9 meses ele seguiu em acompanhamento comigo. E no dia do aniversário dele, eu lembro que ele estava com a mucosite, e aí vocês explicam a parte do que é mucosite, mas ele estava com a mucosite muito grave, e eu levei aqueles blocos de Lego, só que dos grandes, pra gente brincar, e ele construiu um carrinho de sorvete. E primeiro que isso para mim foi super marcante. Por que eu trago isso, né? Porque qual é a forma da gente aliviar essa sensação de ardência, de dor dentro da boca, né? Se não com algo gelado que traga alívio. Então eu acho que essa cena me marcou muito dentro do atendimento,
mas que aí, seguindo o acompanhamento com ele, sempre a mãe dele acompanhava em todos os atendimentos, em todas as internações, e ele tinha leucemia, então eram longas internações, e a gente teve uma vinculação muito forte. E dentro desse processo de adoecimento, de tratamento, eu entro uma vez no quarto, né, em dado momento que eu ia atendê-los, e a mãe dele estava no telefone muito nervosa. E aí ela fala, né, no telefone, ela fala assim, mas eu vou infartar em algum momento, eu não tô aguentando mais. E o quanto que esse olhar para a família, ele é essencial. Então, e aí seguimos em atendimento, né, fiz o acolhimento naquele momento, a pressão dela muito alta, como é que e aí são várias reflexões que me vêm nesse caso, e talvez por isso ele me marcou tanto, de como a gente dá realmente um suporte para além do emocional, mas físico, para essas famílias que estão internadas, que não têm chance de fazer seus exames, porque estão ali, né, vêm do interior, estão ali durante meses internadas, que vão para a casa de apoio e voltam para o hospital. E o tempo foi passando, e no meu penúltimo dia de estágio, a assistência social chega para mim, você viu fulano, o nome do paciente? Aí eu falei, não, ele não está internado hoje. Ele, porque a mãe dele faleceu. A mãe dele morreu. E ele estava na brinquedoteca, né, do hospital. E ela morreu de infarto. E aí, como que isso me atravessou, né? Como isso me atropelou, assim, de como que a gente vai cuidar das famílias. E talvez seja uma pergunta que me atravessa até hoje. Mesmo não estando dentro de uma instituição hospitalar, como é que a gente está cuidando dessas famílias? Como a gente está olhando para elas? O que é que os cuidados paliativos que abrangem o sistema familiar estão agindo com esses familiares, com essas famílias, dando o suporte, o devido suporte? Então, dentro dos casos, né, histórias que atravessam a nossa atuação, esse fato, né, essa história me marcou e me marca até hoje, porque me traz essas convocações. E foi a partir disso, e da minha história pessoal, que talvez fique para outro podcast, videocast, que eu decidi realmente estudar profundamente sobre cuidados paliativos, fazer a pós-graduação em cuidados paliativos, para saber, o que a gente está fazendo? Será que está sendo suficiente? Né? Qual é o cuidado que a gente está fornecendo para famílias que não têm condições? Então, enfim, essa história que me veio em mente, acho que era um pouco disso, né? Tô certa? Maravilhosa. Mais do que certa. Excelente. Você sabe que eu tô aqui, minha cabeça... A Ana me conhece, minha cabeça já tá sendo... Eu tô vendo a mãozinha fazendo anotação assim, ó. Eu só tô vendo os dedinhos da Marcela. Verônica, algo me diz que você será convocada posteriormente. Eu tô pronta. Já tô chamando de Mar, então tô em casa mesmo, tô aberta. Calma, a gente não vai dar spoiler agora. Esperem que estamos em gravação. Deixa eu parar a gravação, vocês me aguardem. Verônica, como que as pessoas acham você e a Maré? Tem rede social? Eu já estava pensando na parte emocional. Eu já ia falar, nossa, como eles me veem, é isso? Não sei ainda. Não, como é que a gente acessa vocês, né? Perfeito. Porque eu acho que você trouxe um olhar sobre um cuidado que é muito especial e que pode tocar no âmago das pessoas que estão buscando essa atenção diferenciada mesmo. Como que eles acessam a Maré? Perfeito. Então eu até fui abrir aqui meu celular, né, por conta, pra gente dar o nome certo, mas no Instagram a gente tá como psicologia.maré e no LinkedIn a gente também tá como Maré, Psicologia Clínica e Projetos em Saúde. Então acho que essas são as duas formas de nos encontrarem agora, né? E aí a gente tem o WhatsApp, mas entra lá, manda inbox, a gente conversa, bate um papo e constrói junto. Perfeito. Vê, já que você já me chama de Mar, já te chamo de Vê, e é assim. Amei. É mania de paulista. Paulista diminui o nome de todo mundo
com carinho. Se eu chamo Verônica, você já fica assim, meu Deus, o que aconteceu que ela tá brava, né? É desse jeito. O que foi que eu fiz? O que eu fiz? Se eu falar Ana Carolina Machado Lima, ferrou, entendeu? Aí já era. Vê, qual é a moral da sua história? Vamos lá. Acho que a nossa conversa hoje me faz refletir sobre... E é isso, né? Da minha história, talvez. Que a vida está. A vida não é fixa, ela não é algo estático. Ela está em movimento, ela está em transformação, ela está em construção. E a gente vai nesse fluxo e refluxo da vida, né? Então, acho que de uma forma em geral a vida está, ela não é algo fixo. Acho que isso poderia ser uma moral de uma história, né? Da minha história nesse momento, talvez. A gente está sempre se transformando. A gente não é único, né? Nós somos múltiplos e a gente vai se conhecendo, se construindo. E enfim, acho que é isso. Difícil essa pergunta, hein? Expandindo. Nossa, moral da história. Tragam seus psicólogos para responder essa pergunta também. Exatamente, venham todos. Ai, meu Deus, olha, que manhã deliciosa que a gente teve. Para quem está assistindo a gente em outro horário, assim, acreditem, foi um prazer enorme estarmos aqui nessa manhã linda. Tá um sol gostosinho lá fora e a gente curtindo esse papo muito bom. Ana, quero começar, assim, colocando toda a minha gratidão por você estar comigo nesse programa hoje. Eu sei que a Ana se vira nos 40, nos 20, nos 5, em quantos for preciso para conseguir dar conta das coisas que ela tem para fazer e de estar conosco. Então é muito bom mesmo ter você aqui mais uma vez. Você está na sua casa. Não vou falar seja sempre bem-vinda, porque a casa é sua. Então, muito, muito feliz de ter você conosco aqui. E Verônica, que prazer enorme te conhecer, ouvir o seu sotaque, ouvir sua história, realmente inspiradora, né? A gente procura trazer versões, assim, das pessoas, diretamente de quem vive essas histórias, para que a gente não desista, né? Dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E eu acho que a Maré é uma concretização disso, né? De toda essa sua construção profissional. Então, eu espero que você receba aí, junto com esse solzinho de hoje, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, viu? Eu queria agradecer a Marcela por toda a paciência com meus horários e as minhas maluquices de me virar nos 30, nos 40. É muito bom estar em casa, como ela mesma disse. É muito bom estar com vocês. E eu só tenho a agradecer a Má por sempre estar de coração aberto e trazendo excelentes histórias para que as pessoas conheçam as pessoas, as histórias e as vidas que atravessam as vidas. Eu queria agradecer a Vê pelo convite, por estar aqui de coração aberto, de sorriso largo, como sempre. Dizer que eu morro de saudade de partilhar o dia a dia com você, mas que agora a gente pôde partilhar com as pessoas esse ser de luz, que é você e essa pessoa expandida. Obrigada, Vê. Obrigada, Marcela. Foi maravilhosa. Obrigada, vocês duas, né? Só para finalizar, é um prazer enorme estar aqui. Espero e sei que a gente vai construir muita coisa junto ainda. Então, de coração, pela aposta, né? Pelo incentivo de estar aqui hoje e que a gente possa expandir outros muros e espaços e ser e estar em outros ambientes. Então, muito obrigada, gratidão mesmo. E vamos seguindo. Vamos. Para você que está ouvindo a gente ou assistindo, muito obrigada por se juntar a nós, por ouvir comigo e com a Ana as experiências da Verônica. Eu espero que essa nossa conversa traga luz e inspiração aí para o seu dia. E não esqueça de seguir o nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Ativa lá as notificações para você não perder nenhum episódio. E até a próxima trilha.